Quais os maiores cuidados que tem que ter com um cachorro de porte pequeno? Não Puts, engolir o muitos. consolo, a calcinha, que mais? Cachorros de porte pequeno, a gente pensando aí, né? Eu atendo muito chihuahua, tá? Eu atendo vários chihuahuas. Então, quando eu penso em cachorro pequeno, é real pequeno. As chios, elas têm em torno de, tipo, 1,5 kg, 2, mais ou menos, 2,5 kg, elas já são grandes, né? É, É? um bulldog francês, que é o caso do Paulindo, por exemplo. Ela é pequena hoje porque ela é filhote, mas ela pesa que nem um porco, então não é considerado pequeno Ah, porte. no bulldog francês, normalmente a gente fala de uns 12, 14 quilos, mais ou menos, né? Mas assim, tipo, as chios, né, assim, tipo assim, já seria até um micro, né? Porque elas são bem pequenas. Mas a gente considera porte pequeno até uns 6 quilos, 7 quilos seria mais um 10, assim, estourando, tá? Mas a gente considera porte pequeno. Normalmente, assim, é cuidado com criança, né? Porque normalmente, vou dar um Yorkzinho micro pra criança. É muito complicado por causa de traumatismo, tá? Então, por exemplo, a criança, não por mal, mas a criança vai brincar, tal. Não é um cachorro que é feito pra isso. E aí, às vezes, acaba derrubando, tal. Tipo, então acaba machucando. Tem muita facilidade de fratura, tá? Então, tem que ter todos esses cuidados mesmo no manejo desse paciente. Normalmente, a alimentação, eles são um pouco mais restritos, assim. Tipo, então, eles não comem qualquer ração. Tem todo um É, a manejo minha bem avó, eu dei pra delicado. ela um mini pincher Lembro dela. da Tatá. Eu É, que lembro dela. cachorra tem o meu nome, porque fui eu que dei de presente. Verdade, eu lembro dela. E Verdade. aí os cuidados com ela foi pele, porque como o pelo é curtinho, eu É. acho que os pinchers já devem dar um trabalhinho, né? Ou Ó, não? pele, a maioria dos pacientes tem problema de pele. Dermato tipo assim, 90% da clínica, ela é pra dermato. Isso Tá. é bem comum. Qual a consequência de não castrar um bulldog? Hum. Ah lá. A galera Tã, tem um tã, tã, tã. bulldog aqui, é. Assim, não só para o bulldog, tá? Mas isso a gente hoje vale para todas as raças. Quando a gente pensa na fêmea, a indicação hoje é castrar depois do primeiro cio, tá? Algumas raças pequenas a gente poderia castrar aí até, tipo, entre o quinto e o sexto mês ali, já para entrar no cio, mas hoje já tem mudado um pouco para deixar pelo menos ter o primeiro, tá? Porque a gente tem várias prevenções, né, e maiores benefícios. Mas assim, castrar a fêmea, principalmente a gente pensa em prevenção de câncer de mama aí no longo prazo, né? Que a gente já sabe que castrando aí nessa faixa etária, a gente tem tipo, mais de 90% de proteção do câncer de mama. Então, por isso que a gente indica bastante. Pro macho, já não tem tanto essa coisa da prevenção, tipo, a longo prazo, em sentido de tumores. Mas se a gente pensar em aumento de próstata, esse tipo de coisa, às vezes, assim, até por questão de É isso que eu ia territorialismo, né? falar. Essa coisa comportamental Comportamental. dá uma Aham. sossegada, não dá? Daí também dá uma diminuída. E tem isso de cachorro e gato castrado viver mais? Ah, tem, porque tem um controle maior de várias doenças aí a longo prazo. Que nem, por exemplo, é muito difícil a gente pegar tumor de ovário, por exemplo. Mas não é que não existe, é porque a maioria dos nossos pacientes são castrados. Então, dificilmente a gente tem um tumor de ovário. Mas acontece. Se a gente tivesse menos pacientes castrados, com certeza teria muito mais. É, e gato também, a gata A no gata no cio sofre cio. muito, né? Não, é louco, né? Quem tem, assim, eu tenho vários tutores que ligam, né, quando acha que a gata tá, tipo, meu Deus, a minha gata tá com dor, porque ela urra, ela gira e Essa ela não sei o é a minha quê. prima que me Ah, é fez levar verdade, pra ela me Michelle. ligou. Minha prima me ligou desesperada, falando assim: a gata tá com dor, ela tá gritando, ela fica se esfregando no chão, tá saindo Isso. uma secreção. Fica Falei, com a bunda pra Jesus. cima e não sei o Não, ela nem quê. falou da bunda pra cima, ela falou da secreção. Falei, pronto, tá com pulso, tá com alguma coisa. Eu E saí é cio. correndo, que nem uma louca. A hora que a gente chegou lá na Ela é bem clínica, escandalosa. a ex-sócia da Débora, ex-sócia na prática, virou e falou assim: não, ela só tá entrando no cio. Eu olhei pra minha cara da minha prima e falei, vá pra PQP. É, Ela me deu um é. susto. Não, elas no cio, assim, dá. Pra quem não tá acostumado, pra quem nunca viu, dá medo mesmo. O pessoal assusta bastante. Oi, Tata. Sobre anemia imunomediata. Anemia Não, imunomediada. imediada. Desculpa Isso. aí. Eu tô Nossa, É a essa bebida. é. Sobre anemia imunomediada. O que que é isso? A anemia, né, baixa de. Normalmente a gente fala por hemácias, o hematócrito, né? Então ele vai ter uma baixa da parte vermelha do sangue, né? Isso daí é bem complicado, assim. Na verdade, isso aí é um assunto para palestra, tá? Porque Caramba, é eu não sei nem bastante. se ela é da área.
Às vezes pode ser até tutor, sei lá, de repente o animalzinho dela tá passando por isso, né? Mas ela é como se fosse uma doença autoimune, né? Que ela, por exemplo, vai atacar, né? O sistema imune, ele atacaria as hemácias, por exemplo, e aí esse animal vai entrar em anemia. Só que assim, isso daí é um tratamento bem complexo. Hoje em dia, tipo, eu, por exemplo, se eu pego um caso desse, eu encaminho pro hematologista. Mas quais são os sintomas? Às vezes são imperceptíveis, às vezes a gente descobre sem querer num check-up. Nem sempre É a o gente sangue que descobre. diz. É o Não, sangue, não tem normalmente o sintoma. hemograma. Dificilmente. Às vezes você pode pegar esse animal, tipo, mais apático, mas aí ele tem que estar com uma anemia bem grave, tá? Bem, bem grave. Às vezes, alguns casos, né, a gente fala muito também doença do carrapato, que é uma coisa que a gente pega bastante comum na clínica. Então, às vezes, uma doença do carrapato, ela pode, a longo prazo, depois causar uma anemia. E aí é um dos diferenciais, por exemplo, uma anemia imunomediada. Mas isso daí é um tratamento, assim, E os real é um tratamentos para tema essa só doença? pra... Não Então, tem cura? normalmente. Não, não tem cura. Tem mais um controle do que uma cura. Se ela for imunomediada mesmo, aí a gente vai fazer mais um controle, tipo, autoimune, né? Então, a gente vai diminuir a imunidade desse paciente. Aí tem diversas medicações que a gente pode usar, né? Pra tentar fazer o controle dessa anemia. Beleza. Mas E isso é se, bem e se você complexo. quiser passar com a doutora Débora, ligue para. Qual que é o número? 961680808. Ou procure ela nas redes sociais, que está como. @Débora, com H no final, Melo com 2 L's. Ai, ela não é linda, gente. Não sei lidar com a Débora. Boa tarde. Por que o cachorro come fezes? Ah, essa a gente já Já respondeu. Já. Porque quer chamar a Normalmente sua safadeza. atenção. Tá Safadeza. carente. Uhum. Bom, infelizmente, tá na hora de acabar. Não vai dar tempo de tirar as outras duvidinhas. Mas se você tiver mais alguma dúvida, pode procurar a Débora, porque ela é do tipo que atende. Sim, me socorre no WhatsApp. Não posso falar isso, né? Porque senão você fica louca, né? Você Mas passa eu tô o... acostumada. É bem isso, é bem complicado. Ai, às vezes é dar 3 horas da manhã, eu mando, Dé, você tá acordada? Ela, ai, o Henrique tá assistindo TV, tô acordada ainda. Eu falei, ufa, amiga, deixa eu te falar, a Bisi vomitou. E a maioria das vezes é, calma, observa. É, Tá bom. pior que é, né? Tipo, dá uma de pirona. É, dá uma dipirona. Posso dar Vonal? Gente, Vonal é o mesmo, né, pra pessoa. Ah, uma coisa que agora eu vou me sentir na obrigação de falar, que a gente tá falando de medicação pra animal, que eu fiz com a minha gata, que melhorou, mas ferrou outra coisa. Quando ela tava com a infecção urinária, veio uma terapeuta holística cuidar de mim e dela, porque o animal muitas vezes, se você acredita ou não nisso, o animal muitas vezes tem a ver com o que a dona tá passando, ou o dono. E a gente fez reiki, começou a tratar com floral, e ela me passou o floral para pingar na água da gata. A gata melhorou de infecção urinária, mas aí depois ela ficou ruim do fígado. A gente não sabe se foi disso ou não. Porém, eu fui ver que na composição do floral Era tinha conhaque. Era base alcoólica. É, base alcoólica. E aí o floral para animal, ele tem que ser específico, numa farmácia específica, porque eles não colocam a base alcoólica. Então tomem cuidado, porque não dá pra gente saber se foi isso que atacou o fígado da minha gostosa.